Amigos queridos, no alvorecer deste novo dia, queremos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, reunir os nossos sentimentos fraternos para que, entrelaçados no mesmo ideal de servir a Jesus, possamos engrossar as fileiras dos trabalhadores da sua vinha, que viemos, Senhor, oferecer do que trouxemos de melhor em nós, ainda que apesar das imensas dificuldades. Aqui estamos, Senhor, desejosos de aprendermos a servir, nos entregando com coragem e bom ânimo ao trabalho de cada dia. A cada um que nos chega, trazendo as suas dores, a cada um que nos chega para nos amparar e consolar. Mestre amado, envolva-nos a humanidade da terra em vibrações de paz e de esperança, para que possamos acionar os recursos divinos que dormem em nós e nos sentirmos encorajados, fortalecidos e regozijados, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, por esses momentos singelos que calam fundo aos nossos corações, onde queremos mergulhar nos ensinamentos do seu Evangelho, refletirmos para podermos sentir de mais perto a vossa presença em nossas vidas. Que os mensageiros do seu amor na terra e estes espíritos responsáveis por este Evangelho encontrem todos os corações reunidos em seu nome nesta hora receptividade ao bem e à verdade. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Nós estamos estudando e refletindo sobre a caridade, que é a vertente da lei do amor mais expressiva na sua manifestação nos relacionamentos. E o que compõe a caridade, os sentimentos nobres, chamados valores, que compõem a caridade, nós estamos mergulhados na reflexão da indulgência. E vamos então dizer assim: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais cometido faltas mais graves. Quando nós aprendemos no Evangelho que deveríamos ser severos para conosco e indulgentes para com o próximo, muitas vezes nós entendíamos que se as nossas faltas para nós não fossem graves, nós nos perdoaríamos ou agiríamos de forma a aplacar os impulsos da culpa da nossa consciência. Ou seja, por muitos séculos nós pensamos
que se nós estivéssemos numa religião e professássemos aquele culto religioso externo, nós estaríamos livres dos nossos desatinos, dos nossos erros para com o próximo. Mas o Evangelho vem nos acordar dizendo que a severidade, ela é uma sobriedade em relação à minha conduta perante a minha consciência. Então, como eu vou ser severo para comigo? Eu preciso refletir sobre aquilo que eu já tenho de recursos para acioná-los e resolver as minhas imensas iniquidades. Como fazer isso? Me reconciliando com as leis divinas. A severidade do Evangelho nada mais é do que um ajuste com a lei que nós precisamos sentir como uma determinação da nossa vontade, como um dever consciencial de que a retidão dos meus pensamentos precisam estar alinhados com as leis divinas. Isso é a chamada severidade do Evangelho. Eu preciso ter vontade bem estabelecida para desenvolver esse estado em mim. Mas, para o próximo, a indulgência. Para o próximo, a compreensão. Para o próximo, a compaixão e a piedade. A indulgência. A extremada compreensão do tempo evolutivo do outro. Mas, para mim, a lei de Deus. Porque muitas vezes, por enganos, nós fazemos exatamente o inverso. Para o outro, a lei. Para mim, o desculpismo, a justificativa, a contemporização ou o adiamento indefinido das minhas transformações. Um dia, quem sabe, agora não é meu tempo, daqui a pouco eu faço, eu sei que eu vou melhorar, mas eu contemporizo, e nós estamos numa moral social que valoriza a contemporização. E que diz para nós, todos os dias, né? Você precisa se amar, como se amar fosse: mantenha-se no estado da inércia. Vá procurar um acalento. É isso que nós recebemos do mundo em que vivemos. E o Evangelho diz: olha, você quer ser feliz? Reconcilie-se com a lei. Você quer ter uma consciência pacificada? Repare com o próximo aquilo que num outro momento nós não fizemos bem. Você quer ser verdadeiramente feliz? Habitue-se à prática da caridade para que esse hábito possa fazer fluir em nós o fluxo divino e nos sentiremos espíritos felizes, pacificados, apesar das árduas lutas que trazemos no nosso íntimo. Então, sede severos para convosco, indulgentes para com os outros, é inverter na realidade a polaridade das nossas intenções, porquanto os nossos desafetos, nós sempre damos frases para eles que eles vão arcar com a consequência dos seus atos. Nós sempre dizemos para eles com outras palavras e aguardamos que eles arquem com a consequência dos atos, mas que nós nos livremos da consequência dos nossos atos através de práticas externas. Olha que contrassenso. Esse é um assunto complexo que a gente vai devagar desmembrar. O Emmanuel fala um pouco sobre isso, de que para nós sermos indulgentes para com o outro e severos para conosco, essa severidade, ela começa no ato contrário ao bem, seguido do arrependimento. Porque se as nossas inadequações não forem seguidas de arrependimento, nós não vamos reparar, nós vamos contemporizar. E isso geram os tormentos que trazemos.
Diz assim, em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se eu estou cometendo uma agressividade a alguém dos meus relacionamentos, se eu estou transgredindo as leis nestes relacionamentos, estas pessoas que estão comigo podem me perdoar, podem ser indulgentes comigo, mas isso não me redime perante a lei, porque a parte que eu preciso fazer de ajuste não depende de você me perdoar. Você me perdoar é um alento, porque aquele que está indulgente comigo não deseja que eu sofra a consequência dos males que eu cometo. Mas isso será inevitável. Então, a maioria dos crentes cristãos em várias religiões pretendem a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores, de louvores, de rituais. Pretendem que essas reuniões externas, cerimônias exteriores, tirem de nós os nossos, entre muitas aspas, pecados. Então, a palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Antes de tudo, é indispensável que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Sentir Jesus em nós, né? Sentir as vibrações do fluxo divino em consonância com os valores que já conquistamos na nossa consciência e que flui de nós na configuração de sentimentos nobres. Então, sede severos para consigo, buscando a bússola da consciência para nos ajustarmos às leis de Deus e repararmos os nossos erros, as nossas faltas. E sentindo o refrigério da indulgência do outro para conosco, mas que não é suficiente para eu me redimir perante as leis de Deus. Nós precisamos mesmo nos apressarmos, dar um ritmo à nossa evolução, desenvolvendo esses valores. Porque nós já chegamos num momento da nossa vida que nós já estamos absolutamente convencidos de que não vai mais adiantar para nós acumularmos nada do que é de material, porque isso não vai trazer para a nossa intimidade a felicidade de que somos todos necessitados. Então, se nós olharmos para a nossa intimidade e pensarmos assim, e se eu tivesse 1 trilhão de reais na minha conta, eu seria quantos por cento mais feliz? Então a gente vai chegando a uma conclusão que a nossa felicidade daqui para frente realmente vai depender dos valores que nós vamos desenvolver em nossa intimidade. É disso que nós vamos nos alimentar. É isso que vai nos felicitar. É
são com esses valores que nós vamos nos tornar espíritos livres, que nós vamos sair da escravidão da matéria. Obviamente vamos continuar na matéria, obviamente vamos ter coisas materiais, mas isso vai deixar de ser o objeto da nossa felicidade. Então, é esse o momento da regeneração do planeta Terra. Nós vamos utilizar de todo esse patrimônio que Deus nos confere, como Pai amantíssimo que nos oferece toda a sua criação. Vamos continuar com tudo isso que está ao nosso redor, porém focados na construção dos nossos valores. Esse é o novo tempo para a humanidade. E a indulgência é um desses valores que vai nos levar a um estado mais avançado do pensamento e do sentimento humano, que é o perdão incondicional. Quando o espírito chega nesse ponto de que faça ao outro o que ele fizer em relação a mim, terá o meu perdão incondicional, aí nós chegamos no patamar que nós poderíamos chegar no mundo como nós estamos vivendo. É claro que acima disso tem 1 trilhão de coisas, a gente nem consegue imaginar, né? Então, é necessário mesmo que nós possamos construir esses valores. E uma das formas que nos auxilia bastante a estabelecer esse valor da indulgência dentro do nosso coração, na nossa intimidade, é nós começarmos a viver um novo paradigma em relação ao outro, um profundo entendimento que o que o outro faz ou pensa ou sente não é exatamente ele, porque ele é muito mais do que aquilo que ele manifesta. Então, entender isso é muito importante. Quando a gente olha um quadro maravilhoso, extraordinário, logo a gente pergunta, nossa, de quem é esse quadro? E quando a gente fica sabendo de quem é aquele quadro, se nós conhecemos a intimidade daquela pessoa, a gente é capaz de até dizer, não acredito. Ou a gente vai dizer, não, só poderia ser. Mas isso ainda não traduz o que é a pessoa. Assim como a criação de Deus não traduz totalmente o que ele é. Então nós estamos vendo a natureza que nos cerca. Isso é parte, uma milésima parte, mas não é a totalidade. E quando nós não somos indulgentes, é porque nós confundimos aquilo que a pessoa está manifestando com aquilo que ela verdadeiramente é. E nós separarmos o joio do trigo vai nos auxiliar a desenvolver profundamente a indulgência e estabelecer o verdadeiro amor entre nós. Então, Emmanuel, nesse texto que nós estamos lendo já há alguns dias, intitulado Imperativos da Indulgência, ele diz uma coisa aqui muito importante. Ele diz assim: assegura a proteção dos filhos queridos. E vamos substituir filhos como amigos, companheiros, pessoas que nós conhecemos, seja quem for. Assegura a proteção aos filhos queridos em tudo quanto se relacione com a previdência no plano físico. Mas, quando não pensam com os teus princípios, não lhes sonegue apoio e as bênçãos sempre. Olha só, quando alguém não pensa como nós pensamos, não desenvolveu ainda
os valores que nós temos, que nós já desenvolvemos na nossa intimidade, mesmo assim, abençoa e ampara sempre. Quantas vezes na humanidade um pai abandonou o seu filho porque ele era isso, ou ele era aquilo, ele pensava assim, ou ele era daquele jeito, ele tinha uma posição política contrária, ele tinha um anseio físico ou monetário, ou seja lá o que for, de outra forma. Quantas vezes nós abandonamos e fomos abandonados por uma característica da nossa personalidade, por uma dificuldade que nós ainda trazíamos ou ainda trazemos, e que alguém nos julgou como se nós fôssemos aquilo que estávamos manifestando naquela hora, mesmo que não fosse uma coisa adequada. Então, Emmanuel está dizendo para nós assim, a indulgência é nós entendermos que a pessoa está tendo aquela atitude, mas aquilo não é ela. Introjetar a indulgência é isso, porque senão, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos opor à pessoa. E a ideia, jamais em tempo algum, é opor a alguém. Nós podemos, sim, e devemos ter o discernimento de ver o que está certo e errado e ficarmos com aquilo que é correto. Então, será que nós confundimos a obra com o Criador da obra? Porque são coisas distintas, muito distintas. Então, na hora que eu analiso alguém que fez uma coisa que eu desaprovo, que eu não concordo, é necessário que eu separe uma coisa da outra. Eu continuo te amando, eu continuo te respeitando, eu quero permanecer ao seu lado porque eu preciso de você e você de mim, apesar de nós pensarmos e sentirmos e vermos a vida por um outro ângulo. Então, esse movimento chama indulgência. Profunda indulgência, que é um valor. E nós temos aprendido aqui com os nossos amigos espirituais e com todo o conteúdo da doutrina espírita, que a consciência, as leis, quando a gente diz assim, as leis estão na consciência, né? E a gente sabe que as leis estão dentro de nós e não nos livros, e elas estão na consciência, mas a consciência, no estágio embrionário, ela ainda não se desdobrou no hábito. Olha a importância disso. O que é um valor? O que é um valor? O valor da indulgência. Eu trouxe um pedacinho do trecho do texto Hábito, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente na indução à rotina. Então, veja bem, um espírito indulgente, ele tem um hábito espiritual. A indulgência é um hábito espiritual que nos induz a uma rotina espiritual. Quando a gente diz assim, aquela pessoa é uma pessoa espiritualizada, nós estamos dizendo que ela tem hábitos espirituais. E hábitos espirituais é a vivência dos valores. Então, se eu tenho o hábito
espiritual da indulgência, a minha rotina como espírito compõe a indulgência. Rotineiramente, eu sou indulgente. Então, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é bondosa, o que significa? Ela tem o hábito espiritual da bondade. E aquele hábito espiritual compõe a sua rotina. Então, quando nós falamos assim, cada um de nós tem uma rotina pessoal, né? A rotina do homem encarnado. Então, a rotina do homem, eu levanto em tal horário, eu tomo tal café da manhã, eu vou de carro até o trabalho, eu vou a pé, eu almoço tal horário, eu faço tal atividade, eu tenho a minha rotina, a rotina do homem. Agora, nós temos uma outra rotina, que é a rotina espiritual, que ela é construída a partir dos nossos hábitos. E nós estamos sendo convidados, nesse momento da nossa vida, a ter esses hábitos. E uma vez construído esses hábitos dentro da nossa intimidade, nós passamos a ser, para aqueles que nos cercam, fonte de amparo. Porque o amparo só existe a partir dos nossos valores. Então, esse movimento da alma, de nós realmente irmos compreendendo isso e falar, bom, eu quero que isso faça parte da minha rotina espiritual. Porque senão a gente vai pensar assim, não, a rotina é só o que nós fazemos na nossa vida cotidiana com os hábitos fruto de uma vida do espírito que está encarnado. E aí a importância de nós irmos entendendo que, olha, isso que você fez não é você. Você gritou, você não foi honesto, isso não é você. Isto é porque você ainda não tem hábitos espirituais, que são os valores desdobrados. Então, a consciência em você sobre esse aspecto está em germe. Esse movimento que nós temos de interpretar o outro com benevolência, porque é benevolência, indulgência, perdão das ofensas. É esse o caminho. Como diz o próprio Cristo a Kardec. Se eu não tenho a bondade de olhar para você e ver que você ainda não conseguiu, não vai ser possível ter a indulgência. Não vai ser possível eu ligar Lé com Cré na minha mente, eu dizer, olha, embora você esteja se comportando assim, comportamento não é o espírito, é só o comportamento. Agora, o hábito espiritual, aí nós já estamos falando do espírito. Porque o hábito espiritual é o exercício, a manifestação plena e constante desses valores que estão incrustados na consciência, desdobrados na forma do cotidiano, do hábito. Então, é assim que a gente vai chegar lá na frente, como a gente começou a fala, quando nós estivermos totalmente envolvidos nestas aquisições, de que, como Paulo falou, nada mais
me constrange, nada mais me afeta, porque o Cristo mora em mim, porque eu já assumi o padrão do Cristo, porque eu já despertei a minha consciência para os valores eternos. Então, os meus hábitos espirituais me protegem de todo o mal que eu poderia construir com um campo mental sem compreensão, sem entendimento, sem bondade, sem indulgência, sem perdão. Então é esse o movimento que a gente vai precisar, né, criar rotineiramente em nossa vida. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento que nos encontramos em Seu nome. Que sejamos nós a desenvolver em nossa intimidade os hábitos espirituais. O exercício diário da convivência, Senhor, de uma forma harmonizada, para que possamos, com certeza, construir em nossa intimidade estes valores de vida eterna, que o Senhor exemplificou para todos nós enquanto esteve na terra, e mantém o seu padrão luminoso a nos envolver todo o tempo de nossas vidas. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante e ininterrupta a nos amparar. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos queridos, registrados nos nossos cadernos de vibração, que o Senhor possa nos amparar, envolvendo-os com o seu amor, para que eles possam se curar em espírito e curados possam trabalhar mais e mais na sua seara. Senhor Jesus, protege e ampara a nossa nação, nosso país, que está destinado a evangelizar toda a terra. Que cada um de nós possa ocupar o seu lugar e fazer do melhor, onde quer que nos encontremos, para que este país ilumine toda a terra com exemplos vivos do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.